Fala pessoal, meu nome é João Lucas do Prado. Hoje nós vamos analisar os jogos do dia 30 de março, nosso sabadão. Fica até o final do vídeo que tem o bilhete pronto e roda a vinheta. Ficou fácil falar que eu mudei. A verdade é que eu só me blindei. Se meu nome foi. Seguinte, cara, sabadão lotadaço de jogos, tá bom? Não tem como eu analisar todos os jogos. Eu trouxe aqui jogos que provavelmente eu irei fazer entradas, tá bom? Tanto pré-live, tanto no ao vivo, beleza? Para vocês se prepararem também, mas tem um turbilhão de jogos. Sempre no sábado eu recomendo você trabalhar jogos que você tenha um conhecimento maior. Cara, muito foco na gestão de banca, muito foco no controle. Red não se recupera de jeito nenhum fim de semana, cara. O índice de quebra de banca é muito alto, é muito jogo ao mesmo tempo. Então acaba que você toma um head no jogo do Barcelona contra o Las Palmas e logo em seguida tem um outro jogo. Você às vezes quer recuperar o head que você teve aqui no próximo jogo, cara, e isso não existe. E se você fizer isso, cara, você tá fadado ao fracasso. Você pode até acertar uma, duas, três vezes, mas, cara, você pode ter certeza que você tá fadado ao fracasso, beleza? Uma aposta não tem nada a ver com outra. Dito isso, cara, gestão de banca, controle e bora pra cima, tá bom? Sem mais delongas, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e bora pra cima. Barcelona contra o Las Palmas, possível vitória do Barcelona, o Barcelona que ainda tem probabilidade de ser campeão, tá? Tirar o título do Real Madrid. Se eu não me engano, faltam 9 rodadas, então são 27 pontos em disputa, 64 para 72 são 8 pontos de diferença, então 3 tropeços do Real Madrid dificilmente irá acontecer, mas que é possível acontecer, e 3 vitórias do Barcelona acaba ultrapassando e pode trazer esse título do Barcelona, e o Barcelona não pode deixar de sonhar, no mínimo aí ficar na segunda colocação, que são as duas grandes potências da Espanha, Real Madrid e Barcelona, tá bom? Enfrenta o Las Palmas, que tá na parte meia da tabela para baixo, tá ok? É um adversário que não ganha do Barcelona tem tempo, né? Vamos pôr aqui, ó. Na verdade, nunca ganhou do Barcelona. Nunca ganhou do Barcelona. Dos últimos 10 jogos aí, desde 2000, são os únicos 10 confrontos que as duas equipes teve. Tem dois empates. Dois empates, o resto é tudo vitória do Barcelona. Então é um adversário frágil que vem de uma sequência de 5 jogos sem vencer, enquanto o Barcelona vem de uma sequência de 10 jogos sem perder. Tá ok? Só que nessa odd aqui, ou é para completar um bilhete, tá ok? Quem sabe o bilhete pronto. Ai meu Deus, será que é spoiler? Fica até o final do vídeo e tem o bilhete pronto. Não pula pra lá, não. Escuta as análises. Estuda, irmão. Estuda. Pós-esportiva é estudo. Possível vitória do Barcelona, essa odd aqui é só no bilhete. Talvez explorar o handicap -1, cara. Barcelona nessa temporada eu não tô confiando tanto, tá? Mas é possível sim explorar. Possivelmente pode ser que goleie o Las Palmas. É um adversário muito inferior ao Barcelona. Porém, pezinho no chão, beleza? 2 gols na partida no mínimo, eu espero, tá? E possível vitória do Barcelona, mas é uma odd pro live. Back super favorito. Quem sabe Las Palmas abre o placar, a gente consegue pegar uma remontada a punta, tá bom? Ou termina 0-0 o primeiro tempo, essa odd do Barcelona tá 1,70 e 1,80 e você tá vendo que o Barcelona tá bem. Cara, a punta é vitória do Barcelona para ganhar o jogo, né? Com a odd um pouco mais valorizada. Tem várias possibilidades para trabalhar essa partida aqui. Tottenham contra o Luton Town, cara, o de 1,20. Eu tenho uma confiança maior no Barcelona do que no Tottenham. Nesse cenário aqui, por causa do adversário. O Luton Town, cara, é um adversário difícil, é um adversário complicado, tá ok? É um time que tá lá na parte da tabela, lá na parte de baixo da tabela, é um time que tá perdendo bastante, provavelmente, possivelmente, vai cair, tá ok? Vai ser difícil não cair pra Championship, só que ele cai atirando, cara. Deixa eu trazer aqui pra vocês uns dados do Luton Town, vamos lá. Vem de uma sequência horrível, pode ver aqui, uma sequência horrível, mas vamos lá. Meteu 2 gols no Manchester City, o Manchester City venceu de 6, mas foi FA Cup, não tem nada a ver com Premier League, tá? Perdeu pro Aston Villa, mas fez 2 gols, tá ok? Perdeu para o Liverpool, mas conseguiu fazer um gol. Perdeu pro Manchester United, mas conseguiu fazer um gol. Empatou com o Newcastle, dentro da casa do Newcastle, de 4-4, fez 4 gols. Ganhou de 4-0 do Brighton, que é um adversário enjoado que essa temporada não tá indo tão bem. Vamos trazer aqui mais. Perdeu pro Chelsea de 3-2, fez 2 gols no Chelsea. Não é um adversário da parte de baixo da tabela que toma goleada e fica por isso mesmo. Então é difícil explorar um handicap -1, -1,5, -2 a favor do favorito contra o Luton Town, porque ele ganha sempre aqui, ó. Luton Town perdeu de 2-1 pro City na Premier League, entendeu? Então é uma diferença muito pequena. Acaba não tendo valor esse 1,20 do Tottenham, tá? 4-3, Luton Town e Arsenal. 1-0, Manchester United e Luton Town. Entendeu? Então é isso, beleza?
O Luton Town nunca venceu do Tottenham historicamente, tá? São 3 vitórias do Tottenham, porém, olha o tanto de empate. 1, 2, 3, 4 empates. Tem mais empates do que vitória do Tottenham historicamente. Então, muito cuidado com essa odd aqui. Se você for colocar no bilhete, cara, eu prefiro o Barcelona que o Tottenham, porém, confio na vitória do Tottenham. Tem que vencer essa partida aqui porque tem o Manchester United na cola, querendo roubar a vaga da Europa League do Tottenham e ainda tem chance de se classificar para a Champions League. O Aston Villa é o atual que está classificando para a Champions League. Então o Tottenham ainda tem 53, está muito disputado esse quarto colocado até o sétimo colocado, vamos dizer assim. Tem nada definido entre o West Ham, Manchester United, Tottenham e Aston Villa. Temos disputa de Europa League, Champions League e quem vai ficar de fora, tá bom? E o título também não tem nada definido. Arsenal, Liverpool, Manchester City. Cara, que reta final da Premier League, beleza? Então, jogo para gols. Prefiro explorar o mercado de ambas marcam, tá? Interessante. Prefiro explorar o mercado de over 1,5, over 2,5, tá ok? São duas equipes over, se a gente for parar para analisar aqui, olha só. Over 2,5 se cumpriu em 1, 2, 3, 4, 5 dos últimos 5 jogos, nos jogos do Tottenham. E o total nem se fala, beleza? Então, dá para explorar o mercado de gols e o mercado de ambas marcam entre Tottenham e Luton Town. Chelsea contra o Burnley, cara. Odd 1,29 do Chelsea. O Chelsea que tá fazendo uma temporada bem mediana de uns tempos para cá. Foi um dos times que mais investiu dinheiro na temporada passada, se eu não me engano, e terminou no meio da tabela, não se classificou para nenhuma competição europeia e essa temporada novamente, tá ok? É um time que eu não confio nessa odd. Se essa odd tivesse 1,80, 1,90, eu até compraria. Só que enfrenta um Burnley que jogando fora de casa, cara, é a penúltima colocação. Tem apenas 2 vitórias em 14 jogos. Vem de 5 jogos sem vencer e dentre eles 4 derrotas. Então, cara, é provável vitória do Chelsea, tá bom? Mas pezinho no chão, o Chelsea não tá demonstrando um futebol confiável para essa odd aqui, entendeu? Essa odd tá amassada, principalmente Premier League. É difícil pegar a operação pré-live na Premier League. Vamos esperar o ao vivo, vamos ver a leitura de jogo. Às vezes a gente consegue pegar a vitória do Chelsea numa odd melhor, às vezes a gente consegue pegar over limite HT, over limite FT, que costuma se cumprir bastante na Premier League, entendeu? Então leva esse jogo aqui para ao vivo. Brentford contra o Manchester United, cara, essa odd aqui da Premier League eu gostei. Pré-live tá interessante. Para quê? Para buscar um empate anula o Manchester United. Manchester United brigando na parte de cima da tabela. Ainda tem chance de, quiçá, disputar a vaga na Champions. Difícil. Europa League já é um sonho. Beleza? Agora Champions difícil, tá? Enfrenta o Brentford que está na parte de baixo da tabela. Jogando dentro de casa, o Brentford não tem uma campanha excelente. De 14 jogos, em 10 não venceu. De 14 jogos, o Brentford em 10 não venceu. Fora de casa também o Manchester United não tem uma das melhores campanhas, cara, mas pelo menos de 14, metade ele não perdeu. Mais do que a metade, que 8 dos 14 jogos disputados não perdeu jogando fora de casa. Isso é um dado que me deixa interessado nesse empate anula, pagando 1,60, 1,70, cara. Pode ser interessante. Empate anula, que é um dos métodos mais lucrativos lá no grupo do Telegram, tá bom? Mas, para eu entrar nesse empate anula, eu quero o Manchester United completinho e o Brentford com alguns desfalques. Alguma peça faltando ali importante, cara, vai ser importante para eu entrar na operação. Senão, eu tenho que precificar um pouco mais alto para valer o risco de eu estar no empate anula Manchester United, que também fez uma campanha mediana essa temporada, apesar de estar na frente do Chelsea. Beleza? Jogo para gols também, todos os 3 jogos aí da Premier League, tanto do Tottenham, do Chelsea e do Manchester United, eu espero pelo menos 2 gols nessas 3 partidas. Saindo da Inglaterra, indo para Portugal, nós temos Estoril e Porto que está aqui na disputa do título, mais ou menos, cara. Acredito que vai ficar entre Benfica e Sport, enquanto dá aquela despontada, assim, cara, dificilmente alcança, tá bom? Então a disputa vai ficar entre o Benfica e o Sport, e o Benfica ainda tem um jogo a mais que o Sport, que o Sport tem um jogo a menos. Então pode distanciar ainda mais. Essa distância do Porto para o Sport pode se tornar de 10 pontos. Então muito difícil para o Porto. Porém, ainda pode alcançar o Benfica, ainda pode disputar a Champions e está disputando vaga com o Braga aí na Europa League ou na Conference League. Então, cara, é um jogo que não se pode perder, tá bom? Por mais que joga fora de casa. E por jogar fora de casa, a odd está até um pouco mais alta, ou em 40. Interessante trabalhar a vitória do Porto, tá bom? Porto, que jogando fora de casa, tem a terceira melhor campanha, tem apenas 3 derrotas de 13 jogos, tá? E o Estoril jogando em casa, cara, não tem uma das melhores campanhas. De 13 jogos, venceu apenas metade, entendeu? Enfrenta um Porto, cara, que é uma máquina. Sporting Porto, Benfica, cara, são 3 equipes que estão prateleiras acima das outras equipes de Portugal.
Braga entra ali mais ou menos, mas essas três aqui que eu falei, cara, são as top. É bom estar a favor de Porto, Benfica e Sport em Portugal. Saindo de Portugal indo para a Alemanha, nós temos o Leipzig contra o Mainz, cara. Tô fechado com a vitória do Leipzig. O Mainz que não venceu nenhum jogo fora de casa essa temporada. 13 jogos são 0 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. Vem de 4 derrotas consecutivas e enfrenta o Leipzig, que é o quinto colocado. Ainda tem chance de se classificar para a Champions League, cara, e é muito provável que já irá para a Europa League. É um time muito superior ao Mainz e eu tô fechado na vitória do Leipzig. Todos os jogos agora que eu vou comentar sobre Bundesliga são jogos para gols, tá bom? Não preciso nem ficar repetido, não fica repetitivo, tá ok? Todos os jogos. Leipzig, tô fechado com a vitória. Tô fechado com a vitória também do Leverkusen. Já mostrei o Bayern de Munique aqui, mas o Leverkusen, tô fechado com a vitória também. Contra o Hoffenheim. Hoffenheim que, cara, nas primeiras 10 rodadas da Bundesliga deu trabalho e ficou aqui entre os 4 primeiros colocados. Tava interessante a gente explorar o handicap mais 1 e mais 2 pro Hoffenheim, que tava demonstrando um futebol legal. Foi bastante lucrativo e depois voltou pro seu lugarzinho que é no meio da tabela. Então a gente começa a ficar de fora e trabalhar os favoritos contra o Hoffenheim, tá bom? Ainda tá é sexta, caiu bastante agora a campanha, mas cara, o Hoffenheim, se eu não me engano, as 10 primeiras rodadas foi isso aqui, ó, 6 vitórias fora de casa e 2 empates, não tinha perdido nenhum jogo, entendeu? Foi interessante demais estar a favor do Hoffenheim nas 10 primeiras rodadas. Agora, cara, enfrenta a máquina que não tem como, jogando em casa, o Bayer Leverkusen não perdeu nenhum jogo, são 13 jogos, 11 vitórias e 2 empates, nenhuma derrota. Cara, campanha impecável, tá ok? Essa odd aqui dá para trabalhar, talvez, colocando no bilhete a vitória do Leverkusen, tá? Mas dá para explorar o handicap -1 também, costuma vencer por 2 gols ou mais de diferença as equipes dessa temporada, tá bom? Mais pezinho no chão, beleza? Jogo para gols, tá? O Leverkusen de 26 jogos fez 66 gols e tomou 18, mas é muito gols pro lado do Leverkusen, entendeu? Então, pezinho no chão, tá bom? Vamos explorar o overlimit HT, o overlimit FT, porque pré-live é difícil. Porque a defesa do Leverkusen é muito sólida, tomou apenas 18 gols em 26 jogos, tá bom? Então, pezinho no chão. Bayern de Munique contra o Dortmund, clássico, e eu não concordo com essa odd de 44 Bayern de Munique, apesar de que, estatisticamente, com probabilidades, a gente tem que concordar com a odd. Mas o futebol demonstrado, cara, por isso que tem que ter análise qualitativa e análise quantitativa, entendeu? Por isso que é bom, às vezes eu comento que trabalhar com apostas esportivas não necessariamente você precisa assistir a partida de futebol, você precisa entender de futebol, é só entender de números, mas tem a análise qualitativa conta muito também, tá bom? Bayern de Munique não vem demonstrando futebol de ódio em 44 num clássico, tá bom? Pode vencer esse jogo aqui? Pode golear esse jogo aqui? Pode, mas a análise qualitativa, cara, não tá favorável numa odd em 44, entendeu? Não vale se arriscar esse preço, tá pagando muito pouco. Tá bom? Joga em casa, o Bayern de Munique tem a segunda melhor campanha, tem apenas uma derrota, e fora de casa o Leverkusen tem a terceira melhor campanha com apenas uma derrota. Cara, é clássico. Vamos trazer os dados aqui dos últimos jogos entre Bayern de Munique e Dortmund. Bayern de Munique jogando em casa, olha só. São os últimos 5 jogos, são 5 vitórias do Bayern de Munique, beleza? Dos últimos 10 jogos, o Dortmund venceu uma e empatou uma, tá ok? Então a gente tem uma soberania muito grande entre Bayern de Munique e o Dortmund. E o Dortmund costuma entregar o jogo, entregar a paçoca pro Bayern de Munique, tá ok? Só que, mesmo assim, por isso que eu falo, estatísticas e probabilidades, essa odd tem valor, entendeu? Só que na análise qualitativa, essa odd não tem valor. Então eu prefiro ficar de fora do mercado. Vamos assistir ao vivo. Pegar um back super favorito, Bayern de Munique contra o Dortmund 1,44 é interessante, cara. Raramente a gente consegue pegar um 1,50, 1,60 do Bayern de Munique na Bundes, então é interessante. Lei pior equipe em campo, se o Bayern de Munique estiver mal, cara, essa odd pode ter a tendência de subir. É um clássico, entendeu? O mercado pode dar aquela balançada. Então, vamos levar para ao vivo. Jogo para gols, tá bom? A gente pode olhar o confronto direto entre as duas equipes. 4x2, 3x1, 4x2, 4x0, 5x0, 6x0, 2x1, 2x3, 4x1. E 1x0 aqui embaixo, cara. Mas se eu ia te falar dos últimos 10 jogos, todos cumpriu a linha over 2,5. Mas os últimos 10 jogos, em 9 cumpriu a linha do over 2,5. Então, um jogo para gols. Provavelmente a odd vai estar amassada pré-live. Então, vamos explorar ao vivo. Saindo da Alemanha, indo para Itália, nós temos Lazio contra Juventus na rodada 30, cara. Jogo interessante, a Juve que já não disputa o título mais, na verdade nem o Milan disputa mais, a Inter disparou, só que aqui ainda tem disputa para Champions League, disputa da vice-liderança que paga um cash maior, tá ok? E a Lazio
tem que correr atrás do prejuízo, cara, porque já foi eliminado da Champions, não tá disputando nenhuma competição europeia e é muito provável que não se classifica para a próxima temporada para nenhuma competição europeia, até porque Atalanta, Roma, Bolonha, que tá fazendo uma temporada extraordinária, entendeu? Pro time que é o Bolonha, beleza? Então, é um jogo difícil, porque a Lazio não vai entregar essa vitória fácil para Juventus, tá bom? O favorito é a Juventus, a odd tá parelha, mas com leve favoritismo para a Juventus. Porém, cara, acho difícil um jogo para trabalhar pré-live, tá ok? Jogo totalmente para ao vivo. E olha só, nos últimos 5 jogos, em 4 se cumpriu a linha do over 2,5, apesar de da Itália ser um campeonato under. O que isso quer dizer? Provavelmente a precificação está under. Então o over 2,5 deve estar pagando 1,92 e cumpriu essa linha dos últimos 5 em 4. Entendeu? Então pode ser interessante trabalhar gols, tá beleza? Mas levaria pro ao vivo também. Fiorentina contra o Milan, apesar do Fiorentina jogar em casa, dá para se trabalhar um empate anula Milan. Jogando fora de casa, o Milan tem a segunda melhor campanha. Em 15 jogos, em 12 não perdeu. Talvez um dupla chance Milan para o empate também pagar algo pra gente. É uma operação que às vezes eu costumo fazer. Eu mando lá no Telegram apenas uma, mas às vezes eu faço empate anula com 1,5% da stake. Não, na verdade, dupla chance com 1,5% da stake e o empate anula com 0,5% da stake e a vitória com 0,25% da stake, ou seja, eu me expus 2,25%, né, de duas stakes e meia quase, em 3 cenários. Se o Milan ganhar, eu tenho um puta lucro. Agora, se terminar empatado, eu tenho praticamente um reembolso, porque tem o lucro do dupla chance, empate anula reembolsa, mas tem o head da vitória. E se perder, aí sim é head de duas stakes, entendeu? Às vezes eu faço isso quando eu tenho uma confiança muito grande. Depende da escalação, o Rafael Leão tem que jogar, o Milan tem que estar completinho e com sede, com vontade de ficar na segunda colocação, entendeu? Aí sim dá para trabalhar algo a favor do Milan, pode ser interessante, mas espere a escalação para decidir qualquer coisa pré-live, porque a odd tá interessante. Dá para buscar o dupla chance, dá para buscar o empate nulo, dá para buscar a vitória. Só que eu preciso de time para jogar contra a Fiorentina. Tá bom? Qualquer ar de misto, qualquer líder de assistência fora, melhor zagueiro fora, capitão fora, irmão, fora, eu também fico de fora do mercado. Beleza? Para finalizar o vídeo, eu vou analisar 3 jogos dos estaduais. Primeiro, nós temos o jogo de ida entre Nova Iguaçu e Flamengo. Provável vitória do Flamengo, dá para colocar no bilhete. Jogo de ida geralmente é um jogo truncado, porém nós tivemos um Botafogo metendo 4 no jogo de ida. Então, não sei o que esperar de um Nova Iguaçu e Flamengo, tá bom? Nós temos Juventude e Grêmio, Juventude que eliminou o Internacional, terminou de 1-1. A gente pegou o over limite HT, é isso mesmo, terminou de 1-1. Pegamos o over limite HT, encerrei o dia, foi quinta-feira ou quarta-feira. Terminamos o dia no lucro, foi top de linha. Eliminou o Internacional nos pênaltis, cavadinha. Ai, meu Deus. E no confronto direto, cara, dos últimos 5 jogos, 3 vitórias do Grêmio, um empate e uma vitória do Juventude. Confronto difícil, tá? Jogo de ida. Opa, empate anula Grêmio, será? Cara, confronto difícil, confronto difícil. Mas, pô, 2,10, empate anula 1,60 pro Grêmio, jogo de ida. Pode ser interessante trabalhar, pode ser interessante. Vamos ver, vamos depender da escalação. Vamos ver como é que vai ser esse sábado. Pra finalizar, Atlético Mineiro e Cruzeiro, cara, aqui sim, talvez. Ou o Cruzeiro, eu acho que o Atlético Mineiro ainda não ganhou do Cruzeiro na Arena Nova, é isso mesmo? É isso mesmo, cara. Aqui é Mineirão, né? Aqui foi no Mineirão, 2022. A Arena Nova ficou pronta ano passado, 2 vitórias do Cruzeiro, em cima do Atlético Mineiro. É isso, cara, é isso. É jogo pra quebrar tabu, será? Atlético Mineiro jogo truncado, será, cara? Ah, mano, estadual é difícil cravar final, cara. Jogo de ida ainda. Vamos levar pro ao vivo, tá? Vamos levar. Mas aqui, cara, tem cara de quebrar tabu aqui, Atlético Mineiro, essa temporada. Tem cara de quebrar tabu. Final, tem cara também de Grêmio empate anula e tem cara de goleada do Flamengo. Tem cara, não é palpite nem nada. Final, vamos ver. Tudo pode acontecer. Bora pro bilhete pronto. Bilhete pronto desse sabadão, cara. A odd caiu, hein? A odd caiu. Sempre quando eu tô gravando vídeo, a odd caiu. O que que tá acontecendo? Houve um e-mail no jogo do Porto e Estoril. Não tô fechado com a vitória do Porto sem saber a escalação. Tá? Eu quero saber a escalação primeiro para eu sentir a vitória do Porto. Talvez eu faça um bilhete com outra entrada com a vitória do Porto, mas eu dependo da escalação do Porto, tá? E vitória do Leipzig. Aqui eu tô fechado sem olhar a escalação. Acho a odd interessante, tem valor, já tem
EV positivo, as duas operações, tá ok? Então, no longo prazo, a gente se torna lucrativo, tá bom? Então, esse bilhete deu um total de 1,64 de odd, é o ideal de uma relação de 2 greens para um red. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e valeu!